Já parou para pensar por que a gente faz as coisas que faz? O que realmente está por trás dos nossos hábitos, dos nossos medos, das nossas escolhas? Pois é, um homem dedicou a vida inteira para responder exatamente isso, e as conclusões dele são ao mesmo tempo geniais e um pouquinho assustadoras. Hoje, a gente vai mergulhar no mundo de B.F. Skinner, um dos psicólogos mais impactantes do século XX. E para guiar essa nossa exploração, vamos usar como base a obra Uma História da Psicologia, de John G. Benjamin. Essa frase aí, tão simples, é a chave de tudo. Para o Skinner, não importava tanto o que se pensa em fazer, mas sim o que acontece depois que a ação é feita. É a consequência que vai definir o futuro. Parece óbvio, né? Mas ele levou essa ideia a extremos que moldam o nosso mundo até hoje, desde as redes sociais que a gente usa até a forma como a educação é pensada. Se o termo caixa de Skinner soa familiar, então já dá para ter uma ideia. O nome dele virou parte da cultura pop. Mas o tamanho da fama dele é surpreendente. Uma pesquisa chegou a colocar Skinner como uma das pessoas mais importantes da história, tipo, na mesma prateleira de reformadores como Martinho Lutero. A pergunta é, como é que um psicólogo alcançou esse nível de influência todo? Para entender as ideias radicais dele, primeiro a gente precisa dar uma espiada na mente de onde tudo isso saiu. É fascinante olhar para a personalidade dele, que foi analisada depois da sua morte. De um lado, um pensador super original, muito disciplinado. Do outro, alguém com um desejo ilimitado de perfeição e uma dificuldade enorme de relaxar. Essa mistura de criatividade com ansiedade talvez seja o motor perfeito para alguém que queria basicamente redesenhar a natureza humana. E foi essa personalidade, um tanto obcecada por controle e ordem, que levou o Skinner a uma ideia que virou a psicologia de cabeça para baixo, o behaviorismo radical. Pensa bem, por séculos, a psicologia partiu da ideia de que existe um homenzinho dentro da nossa cabeça, uma mente, uma alma, que fica ali tomando as decisões. Skinner achava isso primitivo. Para ele, dizer que a mente decidiu não explica nada, só cria outra pergunta. Ok, e o que controla a mente? A resposta dele foi chocante. A resposta não está dentro, está fora, no ambiente que nos cerca. Então, o ponto crucial é o seguinte: Skinner não negava que a gente tem pensamentos e sentimentos. Claro que não. Ele só dizia que eles eram mais um tipo de comportamento, também consequência de fatores do ambiente, e não umas forças misteriosas internas que nos governam. Certo. Então, se o ambiente molda nosso comportamento, qual é a ferramenta que ele usa para fazer isso? É aqui que a gente entra no coração da teoria de Skinner, o poder do reforço. A base de tudo é o que ele batizou de condicionamento operante. É, basicamente, o universo dando um joinha ou um não foi legal logo depois que a gente faz alguma coisa. E é com esse feedback que a gente aprende. O laboratório para testar essa ideia virou uma lenda, a tal caixa de Skinner. A configuração era super simples: um rato, uma caixa e uma alavanca. A questão era, o que seria preciso para fazer aquele rato apertar a alavanca de novo e de novo e de novo? E o processo era quase mágico de tão simples. O rato está lá explorando e, por acidente, aperta a alavanca. Bingo! Comida. Uma consequência positiva e imediata. O cérebro do rato não decide repetir, ele simplesmente aprende a associação. A ação que levou à recompensa fica mais forte. É um ciclo de aprendizado automático e muito, muito poderoso. E aqui tem um ponto que confunde muita gente. Reforço negativo não é punição. Punição é dar um castigo, adicionar algo ruim. Reforço negativo é tirar algo ruim. Pensa só, se alguém estuda muito para uma prova e, como recompensa, não precisa fazer o exame final, o comportamento de estudar foi reforçado pela remoção de algo que a pessoa não queria fazer. Mas o Skinner não ficou só nos laboratórios, não. Ele quis levar essas teorias para o mundo real. E foi aí que o negócio ficou realmente polêmico. Uma das invenções mais famosas e infames foi o tal do berço de ar, que ele projetou para a própria filha. Na visão dele, aquilo não era uma caixa, era um ambiente perfeito, um espaço com clima controlado, seguro e super confortável para um bebê crescer bem. Só que o público viu a história de um jeito bem diferente. O boato que se espalhou era aterrorizante. Skinner estaria criando a própria filha numa caixa, como se fosse um rato de laboratório. A realidade era um ambiente climatizado super avançado para a época, mas o título sensacionalista de uma revista selou o destino da invenção na cabeça das pessoas. Anos depois, a filha dele, a Débora, teve que vir a público desmentir essa história toda. Outra área foi a educação. Ele criou as máquinas de ensinar que davam um feedback imediato para os alunos.
Resposta certa, a máquina avançava, dando aquele reforço positivo na hora. A ideia era deixar o aprendizado mais eficiente, um conceito que a gente vê hoje em um monte de aplicativos de educação. As ambições de Skinner iam muito além de uma pessoa só. Ele pensava em como projetar a sociedade inteira. Ele levou essa ideia ao extremo no livro dele, Walden 2. Lá ele imaginou uma utopia toda planejada com base no reforço positivo, onde as pessoas eram felizes, produtivas e se sentiam totalmente livres. Mas, na verdade, seus comportamentos eram cuidadosamente moldados para o bem de todo mundo. Seria uma sociedade perfeita ou perfeitamente controlada? Só que a teoria de Skinner também explica por que a gente toma tanta decisão ruim. É o que chamam de armadilha comportamental. Uma situação em que uma pequena recompensa agora faz a gente ignorar uma consequência negativa enorme lá na frente. É só pensar em fumar, comer fast food, deixar tudo para depois. A gente é constantemente reforçado a fazer coisas que, no fundo, nos prejudicam. E essa era a grande crítica que Skinner fazia à nossa sociedade. Ele dizia que a gente está preso em sistemas onde a recompensa está totalmente desconectada da ação. Um salário no fim do mês não reforça aquele bom trabalho que foi feito hoje. Essa desconexão, para ele, era uma receita para o vazio, para o tédio e até para a infelicidade, porque quebra o ciclo natural de esforço e recompensa. E tudo isso nos leva a uma pergunta bem desconfortável. Aquela liberdade toda que a gente valoriza tanto, é real? Ou será que, como os ratos no laboratório, estamos todos vivendo numa gigantesca e complexa caixa de Skinner, com nossos comportamentos sendo moldados por recompensas e punições que a gente mal consegue enxergar? As ideias de Skinner não dão respostas fáceis. Pelo contrário, elas nos forçam a questionar a própria essência de quem nós somos.